Você, Paulo do Vale. Vamos lá, craque Neto. São Paulo que entra em campo quinta-feira contra o Atlético Mineiro, 9h30 da noite, na Arena MRV. Hoje o Rafael se reapresentou após servir a seleção brasileira na Copa América nos Estados Unidos com a eliminação precoce. Uma ótima notícia para o São Paulo, que terá o Rafael à disposição e, obviamente, entre os titulares quinta-feira contra o Galo. E o Ferrarese, né, que também retornou da seleção da Venezuela, mas este não deve voltar ainda. O São Paulo até deu aí uns dias de descanso para o Ferrarese. O Rafael é uma questão mais urgente, podemos dizer assim. Sobre Luiz Ubeldia, né, a possibilidade de receber uma proposta do Equador, da seleção equatoriana, como trouxe ontem por aqui. Segue uma tranquilidade por parte do São Paulo, por todos os sinais que o treinador vem emitindo aí. Dificilmente ele trocaria o São Paulo por um outro projeto neste momento. Ele enxerga o São Paulo como a grande oportunidade da carreira, o grande clube que ele comandou, até com mais importância que a seleção do Equador. O próprio Casares, nessa entrevista à ESPN... Eu pedi também uma reportagem para alguém do Botafogo, não pedi, não foi, lembra? Do Botafogo? Eu pedi para ele. Verdade. Eu tenho algumas aqui, depois eu te passo. Tá bom, tá legal. Você pediu. Obrigado aí. E aí o São Paulo está tranquilo, segundo o próprio presidente hoje, quando ele falou sobre o Rames Rodrigues, ele também falou da possibilidade aí de perder o Zubeldia, mas praticamente descartada pelo presidente do Tricolor Paulista. Aliás, para quinta, além do Rafael, o São Paulo terá retornos importantes de Caleri e Ferreirinha. Sobre o mercado da bola, né? Alexandro, ainda uma situação que o torcedor nutre uma certa esperança, alguns sinais às vezes, né, são dados aí por parte de imprensa, por parte até do staff do jogador. O irmão dele tem feito postagens com relação ao São Paulo, então ainda existe uma expectativa, uma esperança, mesmo que pequena, do São Paulo se reforçar com o Alexandro. Sobre outros jogadores, né, como o Thiago Mendes, a esposa dele fez uma postagem esses dias dizendo, por favor, né, fazendo uma prece ali para que a situação se resolva logo e ele volte ao Brasil. Então, assim, a vontade do jogador é 100% de jogar no São Paulo, mas o Al Rayyan comprou o Thiago Mendes há 2 anos e quer uma boa compensação financeira. No primeiro momento, a proposta foi negada, a primeira proposta foi negada, mas o São Paulo ainda está negociando com a equipe do Qatar para ter o Thiago Mendes aí na sequência da temporada. A janela que abre amanhã, né? Amanhã a janela de transferência abre. Olha que a janela abre, que vai ter de gente querendo receber do Corinthians. Nossa, cara. Abriu a janela, meu Deus do céu. Conta pra mim, São Paulo e Atlético Mineiro e São Paulo, que por sinal disputaram o título brasileiro em 77 e o São Paulo foi campeão no Mineirão. Vocês não eram nem nascidos, né? Quem era nascido em 77 aqui? Só eu? E não. Vocês lembram aí do jogo que foi dos pênaltis? Quantos anos o senhor tinha em 77? 77 tinha 11. 11 anos. Boa. E teremos esse jogo quinta-feira. Então o Atlético vive uma péssima fase, né? O Milito já ameaçado no comando do Galo. E se perder pro São Paulo, cai. Eu também acho. E aí seria a quinta vitória consecutiva. E aí vai dar ruim pro Corinthians, né? Porque o Milito tava querendo o Fausto Vera, né? Sim. Então se o Milito for mandado embora, o Corinthians vai ter que aturar o Fausto Vera mais um tempo. Mas a informação que eu tenho, eu falei... Tá aí, então, o Casares falando sobre o Zubeldia. Quando falam isso, o torcedor do São Paulo fica logo arrepiado. Dá um medo danado de perder o treinador. De novo, não, né? E aí, a gente já fala do Rames Rodrigues. Vamos falar sobre o Zubeldia. Bom, o Casares, pelo menos, ele fala assim, olha, a gente já sabe, já aconteceu com a gente sabe que pode acontecer, mas tem multa e a gente espera que ele fique. Ele falou assim, a gente já tinha conversado com ele antes, né, em janeiro. Ele falou que ele não podia assumir. Aí tudo bem, aí foi o Carpini. Aí agora conversamos com ele e agora ele veio. Pô, a gente espera que, né, que se respeite o contrato agora. No fundo, é algo que o clube, no caso do São Paulo, ele tem muito pouco controle sobre. Porque, especialmente para técnicos estrangeiros, técnicos sul-americanos, né, de outros países da América do Sul que vêm para o Brasil, as seleções, elas são atrativas. Elas são uma concorrência, muitas vezes, desleal. Mexe com o sonho, né? Porque os treinadores de outros países da América do Sul, eles não têm o vínculo com o futebol brasileiro, com o tamanho das instituições, com os clubes, né? O Dorival que tinha, ainda assim foi seduzido pela seleção brasileira. Então, um convite de fora, de alguma seleção do país, às vezes nem a seleção do próprio país, do técnico, né? No caso do Zubeldia, ele tem um vínculo profissional, né, com o futebol equatoriano. Né? E tem gente na equipe dele, né, que é do Equador. Então, o Grueso, enfim...
Então, existe ali um vínculo. Então, é uma concorrência que o clube fica de mãos atadas, porque existe o contrato. No contrato há uma multa, se pagarem a multa e o técnico quiser ir, tchau, tchau. Então, cabe ao clube torcer para que não seja feito o convite oficial e, se for feito o convite oficial, que o compromisso assumido prevaleça diante de alguma ambição que o técnico possa ter. Certo. E o torcedor tricolor que nos assiste, ele tem que estar torcendo muito para que outro técnico seja contratado, porque o encaixe do Luiz Ubeldia e a competência que ele tem dentro do trabalho do São Paulo Futebol Clube foi muito bom. Seria muito ruim para o São Paulo perder um outro técnico agora e ver a sua temporada arriscadíssima sem que o clube tivesse nenhuma culpa, como foi na época da CBF com o Dorival. O torcedor só vai relaxar quando a seleção do Equador agora tiver um treinador, exatamente, né? Até lá vai ficar nessa expectativa. Ô Calçade, falando agora do Rames Rodrigues, você imagina que para o São Paulo seria melhor um Rames Rodrigues no nível de Copa América jogando no São Paulo ou conseguir vender o jogador e conseguir um dinheiro com ele e conseguir um outro atleta? Eu vejo o Rames aproveitando a janela de contratações do futebol mundial, né, um momento de contratação no continente europeu, na América do Sul, mas principalmente talvez tentando cavar um espaço para voltar para jogar na Europa. Claro que o Rames, todo mundo conhece como as coisas funcionam, pensar num time de ponta para ele na Europa não rola. Até porque o histórico dele, né, um cara que não gosta de correr atrás de ninguém. Então, você vai jogar num time médio, todo mundo tem que correr. E no time grande, essa intensidade é muito alta, porque os compromissos estão num outro patamar. Mas o que se esperava era que, pela Copa América ser nos Estados Unidos, que esse desempenho do Rames chamasse um time de MLS para ele. Era isso que o São Paulo imaginava como cenário perfeito. Eu acho que o Rames jogou para isso. Pode acontecer ainda. Mas veja, o Rames encarou a oportunidade para se exibir. Lá nos Estados Unidos o campeonato está rolando, é igual aqui. Os clubes estão preocupados com a MLS e os seus torneios. Mas é claro que alguém pode estar observando o Rames jogando nos gramados americanos. Eu acho que para o São Paulo seria a melhor alternativa, assim, um possível negócio, porque a gente sabe que ele voltando aqui não vai ter o mesmo nível de atuação. E aí vai voltar para o mesmo papo. Porque o Rames só joga na Colômbia, não joga aqui e tal. E tá bom, você tira quem? Vai tirar o Lucas? Não. O Luciano, que é um cara que entrega tudo, né? Deixa tudo dentro de campo, também não. Você vai botar o Rames numa beirada? É impossível, porque ele não vai correr atrás de ninguém. Pelo centro, vão ter que correr por ele. Então é muito difícil, porque a gente está falando de partidas, elas têm uma quantidade específica de partidas num período do ano em que ele está se mostrando para o mercado. Tá bom, jogar 38 rodadas no Brasileirão é outra conversa. Não, de qualquer maneira, Libertadores, tá. A minha impressão é que para o São Paulo, a Copa América que ele está fazendo é a melhor notícia possível. São Paulo queria. Por mais que dê raiva do torcedor que vê os jogos da Colômbia, como pode? Contra o Brasil, ele foi o melhor jogador em campo com distância. Enfrentando a seleção brasileira, saiu lá pelo minuto 80, alguma coisa assim, jogou quase até o final. Ele deu um recital no jogo contra o Brasil. E depois, na rodada seguinte, foi muito mais fácil o jogo, ele jogou com muito mais liberdade, jogou talvez melhor ainda, melhor plasticamente falando. O que me impressiona é a diferença de dinâmica. A seleção colombiana, obviamente, joga em função da perna esquerda e da capacidade de leitura do Rames Rodrigues. Não só acreditando que ele é capaz de fazer o papel. Os companheiros dele, e nós estamos falando de gente que joga aqui, Richard Rios, Johnny Arias, olham para ele com absoluta confiança. A bola chega para ele como chega para os grandes donos de equipes no mundo. Tipo, me dá. Ele recebe, ajeita, coloca onde quer, com uma perna esquerda que é mágica. Nada do que o torcedor do São Paulo viu, exceto alguns poucos minutos de alguns poucos jogos. E também, é claro, existe o comportamento interno, a forma como ele encara os treinamentos, as responsabilidades, os horários, a intensidade do trabalho, a fila que existe num clube como o São Paulo para jogar. Tudo isso vai sendo registrado, não por escrito, mas na cabeça das pessoas, dos outros jogadores, dos dirigentes, das comissões técnicas que trabalharam com ele. O Dorival, da seleção brasileira, foi o primeiro técnico do Rames Rodrigues aqui no Brasil e ele não jogava. Então, fazendo a Copa América que ele está fazendo, não se sabe até onde a Colômbia pode ir, e se for longe vai ser
com aparições ótimas dele, ou o São Paulo administra esse problema pensando num jogador que pode render, acho muito difícil, ou o São Paulo aproveita essa boa fase, porque se ele tivesse se arrastando pela Copa América sem conseguir jogar, como que seria uma operação para ele ir para outro lugar? Seria quase impossível. Pois é, de acordo com a apuração do André Plihal, os jogadores do São Paulo estão danados com o Rames Rodrigues. Olha, vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo. Tá aí, o Casares muito lúcido explicando a diferença entre o Ramezinho, com a camisa aqui e com a camisa lá. É óbvio que é especial jogar com a camisa de seleção, e você já participou disso 1 milhão de vezes, então sabe bem como é que funciona. Mas o comprometimento muda de acordo com o que o entorno te oferece? Por que eu digo isso? Porque a seleção colombiana joga para o Rames Rodrigues. O São Paulo, não sei se pode abrir mão de tudo que tem construído para jogar dessa maneira. Assim, isso influencia no tanto que o jogador se dedica? Não, acho que influencia o seguinte, ele está vestindo a camisa do país dele, é uma motivação muito grande, é convocado, é uma estrela, né? Ele é o jogador. O Luiz Dias não tem mais moral do que ele com os torcedores. Você vê ali as entrevistas, né? Nicolete, o Pedro Ivo fazendo ali, todo mundo fala mais Rames. dele, né? É o Rames. Então, assim, ele tem essa idolatria da seleção. Isso dá uma motivação para o cara, uma confiança para o cara. O sistema de jogo montado, a estrutura montada, não é que é para ele, é que para o futebol dele... Melhor. Encaixa, né? Essa coisa dele ser o meia, os argentinos, os colombianos, eles gostam muito desse enganche, né? É o camisa 10, que joga ali na ponta do losango, no meio campo, que você tem 3 caras de estrutura mais marcação, mais de comprometimento tático sem a bola, e você tem esse camisa 10 que encosta mais nos atacantes. Lerma de volante, Rios e Arias. Então, e ele assim, fica na frente desse montou isso pensando dele? Não. Esses jogadores são os que a Colômbia tem de melhor. Não é como o Brasil, que tem muito mais fartura. Né? Tem mais fartura. Não está bem é uma coisa. O Brasil não está bem. Não achou um time, mas tem mais jogadores à disposição. Aí cabe o treinador escolher e montar um sistema de jogo. Mas voltando para o Rames Rodrigues na Colômbia, o que a Colômbia tem é isso aí. Não tem muito mais opções, não. E ele é o camisa 10 porque quem é o reserva dele? Alguém de vocês sabe quem é o reserva do Rames Rodrigues? O cara, se o Rames Rodrigues não jogar, ele que vai entrar ali e vai ser o titular. Eu vou ter que colar aqui. Ele vai ter que mudar um pouquinho a forma tática. Então é o que eu estou te falando. Ele é o cara lá. Não tem muitas opções assim, não. Tem muita coisa, não. Tá bem, a seleção da Colômbia tá legal, pode ser campeã da Copa América? Pode. Vai ter um embate agora aí contra o Uruguai. Mas eu não coloco a seleção da Colômbia como favorita para ganhar uma Copa do Mundo, com esse time que tem aí. No jogo contra o Panamá, ele saiu e entrou o Quinteiro. É diferente. É diferente. Então eu quero dizer o seguinte, ele é o titular, ele sabe que ele é o cara, ele tem essa confiança. Não tá muito bem, o cara não vai tirar logo, não vai sacar. A imprensa não vai pegar no pé, cobrar se ele não fez um gol num jogo, se nesse jogo a seleção não foi muito bem. É totalmente diferente do que acontece no São Paulo. Ele chegou como um cara diferenciado que vai resolver o problema do São Paulo. E tem jogadores no elenco do São Paulo muito mais adaptado, com muito mais opções para o treinador. E que assim, ele chegou no São Paulo, não deu certo ali, não jogou bem o jogo, ele vai sair na hora. Ele vai ser substituído, não vai ter uma sequência para ele. E o sistema de jogo não é o que... Ele briga posição com quem no São Paulo? Nesse esquema hoje. Não é nem com o Lucas. Ele vai brigar com o Luciano. É com o Luciano. E o Luciano é um cara aguerrido, é um cara que... ele não é nem meia, ele é atacante. Ele é atacante, mas joga atrás do centroavante, né? Desenvolveu ali a maneira Mas entra na área. Ele não o Luciano não tem a característica de ser o meia armador. Não é ele. Não. Porque às vezes joga o garoto ali, o Nestor, com o Lucas, com o Alisson, que sai para ser esse segundo volante que se transforma no cara que constrói. O Ferreirinha, que tá numa boa fase. Né? Então as opções são diferentes, o sistema de jogo é diferente. E ele, para mim, o Rames, se você botar ele do lado
para ser um meia-ponta, para voltar para a Copa lateral, esquece. Não é a característica dele. Se botar ele para ser um atacante, segundo atacante, não é. Ele é um meia centralizado, de articulação de jogo, que precisa desse encaixe. O São Paulo não joga assim. Que ele não quer, é porque ele não treina, é porque ele não corre. Não, Se encaixar esse sistema e ele com confiança e alguém cobrar dele, sim, tem que cobrar dele. Jogadores, treinador, diretoria. Você tem uma função aqui. Não, mas deixa eu fazer uma provocação, porque assim, o Rames jogando, o que ele tá jogando hoje na seleção colombiana, vale uma adaptação do Zubeldia à maneira de jogar do São Paulo, não vale? Assim, esse Rames, aquele Rames que tá ali atrás do Pascoal, que eu tô falando. Escolhe um para tirar. Então, vocês sabem... Vamos lá, escolha um para tirar. O Rames vai jogar. Você vai tirar o Luciano? Você vai tirar o Lucas? Você vai tirar o Caleri? Não, o Caleri não. Esses 3 e mais o Rames. Jogam esses 4, joga 2 volantes. O Alisson não pode sair do time. O Alisson é o melhor jogador de todos eles que está lá. Inclusive do Rames, que não tem jogado nada. O Alisson está jogando demais. O Rodrigo Nestor também é muito bom. Deixa os 2 ali. O menino que veio lá de fora volta. Não, o Ferreirinha é banco. Joga com o Rames atrás. Luciano mais pela esquerda, Caleri e Lucas pelo lado direito. Banco, tem que adaptar. Ferreirinha Você está falando adaptação. Claro. Então, eu estou adaptando. Agora, a entrevista do Casares, ele fala no início e no final, se aparecer alguém querendo levar e tal, me parece que eles estão doidos, que ele tenha um melhor desempenho, seja como foi aqui o melhor da Copa 2014, seja agora da Copa América, para aparecer alguém e levar, e ele chegar lá e não jogar. Porque o problema do Ramos, os caras daqui, o time deve estar bem chateado com ele, né? Fala, porra, aqui você é uma moleza do Cacilda, agora chega lá fora, você está jogando tudo isso. Os caras ficam bravos, pô. Por que você não corre aqui? Não que ele corra tanto lá, mas... Você não faz o que tem que fazer. Lá ele tem um pulmão, né, Pascoal? O jogador fica meio ele torto. 2 então, né? Luiz Dias. Como todo mundo tem 2. Luiz Dias joga para ele, volta na posição. O Arias corre para ele também. O Rios corre para ele. Só que quando eles têm a bola, eles saem para jogar. Eu não acho nem que é adaptação. Depende, como disse o Casares, depende muito dele. Mas se vier uma proposta... Por que dizem que ele não teve essa sequência? Porque todo mundo... Hoje eu vi o Djalminha falando isso... no 360, falando, puxa, tem que dar 10 jogos para esse cara. 10 seguidos. Chegou, logo que chegou, tinham que dar 10. E a gente falava isso, deixa jogar. Jogou mal, mas vai jogar de novo. Mas aí já entrou o Birner, outro, com informações lá de dentro, que ele aqui chega no 4º jogo e fica... tô com uma dolor aqui, já não vou... Quero... Uma dolor? Dolores, né? Como dizia o nosso zagueirão Dario Pereira. Perguntava para ele, Dario, o que tem que estar acontecendo com você? Ele falava, Pascoal? Tenho dolores. Tenho dolores. Então, assim... E ele não quis se dar essa oportunidade de 10 jogos. Aí vai saber, né? A gente não está lá dentro, não sabe da relação que ele tem. O que eu sei é que o Muricy falou que tinha que arrumar um lugar nele no time. Para o time. O Muricy está lá dentro. Esse dia mas Luxemburgo... falou isso quando era o Carpini, né? Depois ele parou de falar. Mas falou porque falou que tinha que arrumar. Ou seja, porque acha que o cara tem bola, quando é craque tem que jogar. Foi o Muricy. Acha até que foi... na hora errada, sacanagem com lugar o Carpini, na hora, ok, mas falou. Esse dia eu vi porque agora ele começa a jogar tudo isso, eu vi o Luxemburgo lá no Instagram. Não é possível que não tenha um jeito de adaptar ele no time, aí ele até lembra do Alex. O Alex também, você jogou com o Alex? Bastante. Então. Alex jogava mais do que o Rames Rodrigues. Jogava mais, mas tinha... jogava demais. Mas tinha essa característica, tinha alguém correndo por ele, você eu inclusive... corria pra ele também, o Sampaio corria. Isso. Mas assim, é o encaixe do time. É o cara, mas o o Alex time. corria também. Não, corria, mas também, o Rames eu vai pegava correr. no pé dele e reclamava, volta, pega aqui. Claro. Mas o cara é craque, é diferente. Então tem um sistema de jogo e o Alex resolvia muitos jogos. Sim. Agora, assim, no São Paulo... vai ter que fazer um sistema que o Vanderlei, que diz que ele tem... O sistema que o Vanderlei adorava, o losango no meio campo. É um volante, aí o Pablo Maia não pode, tá jogando quem ali? O Luiz Gustavo, né? Tá jogando o Luiz Gustavo. É um volante, o Alisson de um lado... Que é um segundo volante, o Nestor como um terceiro volante e ele na frente desses 3. Isso. Aí vai ter que sobrar para alguém. Quem vai sair? Luciano? Aí é Luciano. Porque vai jogar Caleri. Ninguém vai tirar. Não, ele vai jogar aqui. Ninguém vai tirar. Aí vai jogar Lucas e Caleri. Vai ter que sair um. Então esse é o problema. Tá faltando 3 no seu time, não são 4 aí? Não. 4. 3 volantes. É um 4-4-2, né? Porque já tem 4 no meio. É um volante com 2 volantes, com 2 segundos volantes. Não dá pra tirar um volante desse aí, não? Aí ele vai voltar aqui.
Aí muda. Ele só joga como um meia centralizado, um 10 centralizado. Não tem jeito. Pode até jogar com 2 caras de lado. 2 volantes, 2 pontas e ele centralizado como um centroavante. Aí o Lucas vai ser o ponta para voltar, para marcar a lateral. É o que às vezes não está encaixando o sistema de jogo para a característica que ele tem hoje. Já é um jogador de 33, 34 anos. O Rames? 32. 32, né? 32. Então assim, é igual o Coutinho no Vasco. Vai jogar como esse meia centralizado, que vai ser o meia, o cara diferenciado. O Rames, para mim, joga no São Paulo nessa função, mas vai ter que mudar o sistema e algum jogador vai sobrar. Não vai dar para jogar Luciano, ele, Lucas e Caleri, os 4. Um desses caras vai mudar a característica. Eu sabia que a gente ia chegar nesse lugar, eu pedi mapa de calor desse pessoal pra gente analisar como que o Rames está jogando na seleção da Colômbia. O Luciano já se movimentou, né, no campo. Olha aí. Cara, na seleção da Colômbia ele corre o campo inteiro, Pascoal. Exato. Me explica como é que é essa dinâmica, Pascoal. E um pouco mais pela direita, né? Sempre para ficar com a perna boa para bater na bola, para fazer um lançamento. Porque... mas você vê que a intermediária, gente, só pro fã de esporte saber. O mais vermelhinho é onde ele pisa mais. O mais quente, a cor quente é onde ele fica mais tempo. Então você vê. A cor fria, o roxo é onde ele pisa menos. Geralmente é quando a Colômbia tá com a bola. Esse mapa de calor mostra bem isso. É quando a Colômbia está com a bola e ele, quando cai do lado de campo, é para dar aquele um toque na bola. Sim. É para receber essa bola e girar para o outro lado. Que muita gente me chamava de enceradeira em 94. Brincadeirinhas, as palhaçadinhas. O Rames Rodrigues vai no lado do campo, pega essa bola, gira para inverter para o outro lado, para pegar o lado mais aberto. Pegar o Luiz Dias. É que quem não é do futebol, que faz só humor, vai falar que o cara é enceradeira, que o cara só toca pra cá, toca pra lá. Mas precisa de um cara desse pra articular o jogo e pra desafogar o time. É o que ele faz na seleção da Colômbia. Ele vai lá pro lado, pega essa bola, rodou, tem a técnica, tem a qualidade, inverte pro outro lado. E aí, quando chega na área dele ali, que é o meio campo ali, ó, intermediária, o mais vermelhinho, é para ele acionar o Luiz Dias, é para ele acionar o Borré. Ele não pisa na área e na outra área, defensivamente. É muito pouco. Só que atrás dele estão o Richard Rios, Uribe e Arias. O Lerma também joga. É isso aí, pronto. Entendeu? Dando as 3. Se olhar como se fosse... Então, ele tá mais pela direita. O Arias não é um volante, mas ele corre e volta para recompor. Não, claro. É o motorzinho. É o motorzinho. É o De La Cruz na seleção do Uruguai. O Arias e o Rios são os caras que correm para marcar. O Luiz Dias é o cara que corre para cobrir o Rames. Entendeu? E tem a velocidade para chegar na frente. E aí, quando a bola... E a técnica, né? Porque ele é um baita jogador. Pô. Baita jogador. Então, ele tem a técnica e tem a capacidade de incorporar o meio-campo e deixar o Rames flutuando ali onde que ele gosta. Inclusive, entre a meia e a ponta. O treinador não colocou nem centroavante, né, gente? Não. Jogou até sem o centroavante. Sem o Novo Borré ficou no banco. Sim. É um indício. Então, eu acho que dá pra jogar todo mundo, mas depende do jogo. Na minha última análise a respeito de todo esse contexto e ouvindo a declaração do presidente do São Paulo, se chegar uma proposta dos Estados Unidos, São Paulo vai achar muito interessante. Aí veja você como é que a vida é, né? Onde ele quer que chegue a proposta ainda não veio. Onde ele não queria que tivesse ninguém olhando, tem gente sondando. O Casares também falou sobre a questão do Zubeldia, o treinador que foi cotado para assumir seleção. Vamos ouvir. Na verdade, nós temos um contrato, temos uma multa que é de praxe, né? E não fomos consultados nem pela federação, nem pelo treinador. Temos uma expectativa de que ele está muito feliz no São Paulo, nós estamos felizes com ele, mas essa é uma questão de mercado de trabalho que a gente tem que entender. Nós confiamos que ele fique aqui, até porque nós, antes de trazer o Carpini, nós consultamos ele por uma questão dele, de convicção, ele não aceitou naquele momento. E o projeto foi feito em cima dele. Mas como o São Paulo já perdeu o técnico Dorival para a seleção, a gente agora fica meio escaldado nessa situação. Mas o São Paulo faz tudo com responsabilidade e esperamos que ele continue, mas nada de oficial tivemos notícia, nem eu aqui, nem ninguém em São Paulo. E falamos apenas sobre o planejamento. E vamos aguardar aí o próximo jogo da quinta-feira contra o Atlético Mineiro, quem sabe ali ter uma conversa com ele assim que eu chegar. Bom, tá aí, falando do Zubeldia, o Casares, né, diz que o clube não foi informado oficialmente, né, Mauro? Primeiro se conversaria com o treinador e tal, e tá seguro pelo contrato.
mas não era o que isso precisava. não segura ninguém, não. O contrato tem valor. Tem multa, claro. Chegar lá, se pagar a multa, vai embora. se for interesse do presidente da federação, né? Que dizem que talvez um diretor tenha ligado para dar uma soldada. É completamente diferente do presidente da federação ligar e falar, você vem para cá e tal, qual é a sua multa aí, você tem interesse? É porque, se eu não me engano, o auxiliar técnico dele é equatoriano. Tem mais gente no Equador então devem ter ligado para o auxiliar, dá uma consultada aí e tal. Essa semana foi equatoriano. E, assim, o que se discute é se ele deveria ou não aceitar pela idade, é muito novo, ficar mais em clubes, tentar uma Libertadores com o São Paulo. Eu acho que é uma tentação muito grande se ele receber o convite. A gente teve técnicos mais novos do que ele em Copa do Mundo. Agora, inclusive, no Catar, agora na Eurocopa, enfim. Pegar uma seleção que pode ir para a Copa, como a do Equador, por sinal, acho que está na frente do Brasil, hein, Pascoal? Nessa classificação. E aí, entendeu? E você ir para a Copa... O Equador não tem um mau time, não. Não, então. Mas tem um mau time. Assim... Vai ser, acho que vai pesar, sim. Saiu para a Argentina nos pênaltis. Não, foi. O Valência perdeu um pênalti no jogo, durante o jogo. Quando ia empatar o jogo. Empatar o jogo. Então, mas assim, é tentador. Agora, precisa ver se esse convite veio, que ele está dizendo, o presidente, ninguém me falou nada, ele está voltando, ele fala que vai para o jogo do Atlético, então o presidente vai estar com ele e vai perguntar, e aí tem alguma coisa e tal. E aí vai caber a ele. São Paulino vai ficar muito triste se ele sair, porque tudo indica que ele vai dar certo e já está dando certo, né? Ele passou aí por umas coisas assim, uma balançada aí e tal, porque estava um time muito desfalcado e tal, enfim, acontece com todo mundo, mas agora já entrou nos eixos de novo. O São Paulino já está pensando num time de G4 lá em cima mesmo. Então, sim. Né? Até pelos 2 últimos jogos, né, que a gente falou aqui, que mudariam muito a projeção de temporada do São Paulo, e foram vitórias. Sim, mas tomou uma goleada do Vasco cachapante, né? Sim. Entendeu? Aí então teve isso. A goleada foi depois? Não, foi antes. Foi antes, né? Então é isso que eu falo. Passou por um treme-treme antes de dar essa embalada de novo, né? Andou perdendo e tal. Mas agora engrenou, jogadores de volta. Isso faz muita diferença você ter o elenco todo, enfim. E jogadores voltando lá de fora também, que foram para a Copa, América, enfim. Ele tem um time que pode sonhar. Ainda não penso em brigar diretamente com Flamengo e Palmeiras. Talvez nem com o Atlético, se o Atlético voltar a ser o Atlético Mineiro que a gente espera. Mas para estar ali no G4, sim, para sonhar com vaga Libertadores. Ou uma competição, que ele continua aí, né? Competições de mata-mata, que ele ainda pode levar. Então, o São Paulo tem um bom time, sim, na mão dele, parece que está dando tudo certo. Mas não sei se ele resistirá. Aí é muito pessoal, né? Resistirá a um convite de seleção. É uma coisa a se pensar, né? Ele já rodou bastante clube, muitos clubes aí na América do Sul, aí vem uma seleção para ir para uma Copa, enfim. Aí só vai depender dele, não vai depender do Casares, porque isso tem uma multa, chega lá, quanto é? X, pagou. São Paulo já perdeu o Osório para uma seleção, perdeu o Bausa para a Argentina. O Dorival. E agora o Dorival. Seria o quarto que sairia do São Paulo para seguir uma seleção. 3 já foram no passado recente, aí, a partir do Osório, do Bausa e do Dorival. Então, não seria nenhuma novidade para o torcedor são paulino perder um técnico do clube para a seleção. Então, mas é um momento muito ruim, Um momento né? ruim. O São Paulino, eu tenho certeza que não gostaria que ele saísse agora. Acho que não. Só tem convocação em setembro agora para as eliminatórias da Copa do Mundo. E o próximo jogo do Brasil é contra o Equador, aqui no Brasil. Lá. Né? É o próximo jogo da seleção brasileira. Não tem local, né? Não tem local ainda, né? Ainda não está marcado o local onde o jogo vai ser realizado no mês de setembro. Então, se essa for a estreia dele, a gente vai ver aí uma situação inusitada. Dorival, eu acho muito difícil. Dorival e Zubeldia, os dois ex do São Paulo. Os dois ex do São Paulo, imagina. Foi no Morumbi o jogo pro Morumbi. Eu acho muito difícil, se tiver uma proposta robusta da seleção do Equador, ele continuar no São Paulo. Muito difícil. Acho também. Ele conhece muito bem o futebol equatoriano, conhece os jogadores, ele sabe onde encontrar. Você acha que ele financeiramente vai ganhar mais na seleção do Equador do que no São Paulo? Aí eu não sei, Zinho, eu não sei. Aí eu tenho dúvidas a respeito disso. Tiraria só essa coisa de ser treinador de uma seleção. O Barcelona de Guayaquil já treinou a LDU, então a identificação dele é até maior lá. Eu acho que o que faria ele, de repente, se isso acontecer, aceitar,
é o glamour de você ser treinador de uma seleção, Isso. de um país. Mas em relação a conquistas, ele tem maior no São Paulo. Tem Libertadores, Copa do Brasil e Não, Campeonato o Equador Brasileiro. vai ganhar. Vai ganhar o quê, o Equador? Nem Copa América vai ganhar. O Equador está na frente do Brasil na classificação. Classificar para a Copa do Mundo. Mas não vai ganhar a Copa do Mundo. Não vai ganhar a Copa América. Título que eu tô falando. Vai ter essa coisa. Pô, treinador de uma seleção, pro currículo sensacional. Eu sempre também privilegio, assim, cara, o cara jogar na seleção do país dele. Isso aí já é um título, né? Você conseguir vestir a camisa da seleção do seu país. Ele ser treinador da seleção de um país é um currículo, é muito legal. O que eu estou falando é em termos de conquistas, de títulos. E ele não é equatoriano, né? Por mais que tenha uma comissão equatoriana, ele não é equatoriano. Então faria mais sentido... Esse rapaz que está na tela ali, ó. Ele. Esse rapaz que está na tela ali joga na seleção. Joga na seleção sub-20 e sub-23 da... Quer ouvir o Giai?